No dia 3 de maio de 2007, às 20 horas e 2 minutos de uma noite de primavera, no resort Ocean Club, na Praia da Luz, um destino de férias à beira-mar, lá no sul de Algarve, em Portugal, um telefonema misterioso acaba de terminar logo perto do resort. Em um apartamento alugado dentro do resort, os médicos britânicos Kate e Gary McCann colocaram seus 3 filhos na cama. O casal deixa a porta do pátio aberta, porém com as cortinas fechadas, para que eles pudessem entrar com facilidade para checar seus filhos. Eles estão se preparando para uma das suas últimas refeições com seus amigos do resort. Na 7ª noite de hospedagem, as férias já estavam chegando ao fim. A região de Algarve e da Praia da Luz ficaram popularmente conhecidas como Little Britain, por ser um lugar muito frequentado pelos turistas do Reino Unido. Mais tarde, os McCann diriam à polícia que tinham o hábito de se revezar na checagem dos filhos. E esse revezamento era feito pelo casal e pelos amigos que tinham o hábito de jantar em um dos restaurantes do resort, que ficavam a mais ou menos 80 metros de distância do quarto. Às 21 horas e 5 minutos daquela noite do dia 7 de maio de 2007, tinha sido a vez do Gary McCann de checar as crianças, e todas elas estavam dormindo. Os 55 minutos que se seguiram são a chave para a gente conseguir entender tudo o que aconteceria depois. Isso porque a filha de 3 anos do casal, a Madeleine, desapareceu no intervalo de tempo entre 21h05 e 22 horas. Os irmãos da Madeleine, os gêmeos de apenas 2 anos, Sean e Amélie, estavam dormindo normalmente quando às 22 horas a Kate, a mãe das crianças, percebeu que a Madeleine não estava lá. Apesar de todos os esforços da polícia de Portugal, Reino Unido e posteriormente Alemanha, além de toda a mídia envolvida no caso, no decorrer de 13 anos, pouco foi possível evoluir para que finalmente o desaparecimento de Madeleine McCann tivesse um desenvolvimento significativo ou um desfecho. Até 2020. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube dos Excêntricos. Eu sou a Ana Onofre e seja muito bem-vinda à nossa singela ceia de Natal. Antes de começar, cheque se você está seguindo a primeira e a segunda regra do clube. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E lembrem-se de que o clube está em todas as redes sociais. É só buscar lá na lupinha o Clube dos Excêntricos e eu tenho certeza que você vai encontrar a gente. Lembra de conferir se você está inscrito, deixou seu like no vídeo e faz um comentário aqui. A gente vai adorar ler as mensagens de Natal de vocês. E também lembrem-se de checar se vocês estão seguindo a gente no seu tocador de podcast favorito. Vamos começar? O desaparecimento da Madeleine McCann em 2007 teve uma grande repercussão mundial e até hoje é um dos casos sem solução mais famosos do mundo. Mas dentre tantas crianças que desaparecem por dia no mundo, por que o caso da Madeleine teve tanto destaque? E a resposta de alguns especialistas está exatamente nas circunstâncias, porque milhares de famílias ao redor do mundo conseguiram se enxergar perfeitamente naquela situação. Uma família de classe média que tira férias anualmente com seus filhos e viajam para um lugar tranquilo, que é ótimo para as crianças, é seguro, tem como elas se divertirem, brincarem, com cuidadores especializados, para que dessa forma os pais também consigam aproveitar as férias. Esse é o destino dos sonhos de qualquer família. Não é à toa que esses lugares ficam tão populares e que a maioria das pessoas que o frequentam sejam famílias que tenham filhos pequenos. E se a Madeleine conseguiu desaparecer sem deixar rastros em um lugar como esse, tão seguro, então o que vem na cabeça das pessoas é: se esse lugar não foi seguro o suficiente para proteger uma criança, que lugar do mundo é? E com isso, obviamente, um pânico geral foi instaurado em pais e mães do mundo inteiro. E é claro que a gente sabe que não existe nenhum lugar no mundo que é 100% seguro, só que a forma como o Resort Ocean Club se vendia, ele passava essa sensação de que nada de mal poderia acontecer naquele lugar. E é por isso que os turistas se sentiam muito protegidos ali. Eles inclusive colocavam seus filhos pequenos na mão de pessoas completamente desconhecidas para ficar longe deles o dia inteiro. E ninguém faz isso se não confiar muito em um lugar
ou nas pessoas que estão naquele lugar. Porém, muitos detalhes sobre essa segurança eram escondidos dos turistas lá no Ocean Club. Por exemplo, em 2007, não existia câmeras de segurança pelas ruas de Algarve. Os únicos lugares que tinham câmera de segurança eram postos de gasolina. Algarve também faz divisa com a Espanha e fica a menos de 2 horas de Marrocos. Dá para ir assim, de barquinho. E essa facilidade de acesso entre Algarve e Marrocos faz com que Algarve seja um dos principais pontos de entrada de drogas em toda a Europa. 80% da maconha e do haxixe que é distribuído por todo o continente europeu vem do Marrocos e desembarca exatamente em Algarve. Não é só esse tipo de tráfico que os mares de Algarve conhecem. A região também é um ponto estratégico para o tráfico internacional de pessoas, além de ser muito usado por uma rede de pedófilos que pegam crianças com a intenção de prostituir elas em outros países. Inclusive, esses casos não são novidades para ninguém, tá, gente? É algo tão grave que isso é investigado pela Interpol. Para completar, Algarve também possui um alto índice de violência sexual e casos de estupro. As babás lá do Ocean Club, inclusive, eram orientadas a não saírem do resort à noite sob hipótese nenhuma por causa dos riscos que elas corriam de serem abusadas sexualmente quando saíssem do resort. Só que o resort, ele não era de todo fechado, tá, gente? Ele não tinha muros e grades impenetráveis, lotados de segurança, nem nada. Não. Inclusive, tinham vários apartamentos que davam saída para a rua normal lá na cidade. Então, apesar de parecer ser muito seguro, não era. Ele tinha ali acesso fácil, rápido à rua, sem nenhum tipo de proteção reforçada, sabe? E um desses apartamentos que tinha saída para a rua era o apartamento da família McCann. E não existia nenhuma forma de proteção, vigilância e câmeras ali. Nada. E aí é especulação minha, tá? Mas o fato de não ter nenhum tipo de vigilância era para passar ainda mais para as pessoas uma sensação de segurança. Porque se tivesse câmera para todos os lados, segurança, guarda, podia despertar alguma coisa nas pessoas. Por exemplo, para que precisa ser tão vigiado desse jeito? É um lugar tranquilo, onde as pessoas iam passar férias e não queriam estar cercadas de câmeras, vigiando tudo que elas iam fazer, ao mesmo tempo que a cabeça das pessoas funcionam assim. Nossa, que lugar seguro, né? Não precisa nem ter câmera, não precisa ter vigilância, nada. Então, realmente deve ser um lugar muito bom. Tão bom e tão seguro que esse tipo de coisa fica desnecessária. Só que esse tipo de informação só é fácil de esconder dos turistas, né? Que não estão vivendo a realidade todos os dias ali na cidade. Porque os moradores locais tinham conhecimento de todas aquelas coisinhas que eu contei para vocês agora há pouco. A polícia da cidade, os políticos, todos eles tinham conhecimento que existia uma situação muito delicada ali em Algarve. E mesmo com o conhecimento da situação, uma força policial minúscula era mantida em Algarve, minúscula e basicamente treinada para impedir pequenos delitos. Além disso, não existia nem força policial e nem marinha para proteger as fronteiras marítimas de Algarve. Então o acesso era bem livre, bem tranquilo por ali. Até aí a gente já entendeu que de super seguro Algarve não tinha nada, né? Mas para piorar, desaparecimento de criança em uma cidade que tem problema de tráfico humano não era considerado crime. Cerejinha do bolo. Então, esse era o verdadeiro pano de fundo do lugar onde a Madeleine tinha desaparecido. Só que a família McCann só conhecia a fachada do lugar perfeito. E eles não tinham ideia do que podia ter dado errado. Além disso, eles também não tinham nenhum conhecimento sobre as leis de Portugal. E lembra que desaparecimento de criança não é considerado crime em Portugal? Então, por conta disso, os policiais sequer podiam abrir uma investigação. E realmente, os pais da Madeleine não tinham nem ideia disso. O Ocean Club, que é o resort, ele é um lugar perfeito para socialização. Então, durante a viagem, a Kate e o Gary iam jantar com esses outros casais de amigos que também tinham filhos. Apesar do resort ter um serviço específico de babás noturnos, tanto os McCann quanto os amigos não viam muita necessidade de usar esse serviço, até porque eles estavam sempre por perto. A distância do restaurante, por exemplo, para os apartamentos, a gente fala assim,
80 metros é muita coisa. Mas não é. É como se eles tivessem uma casa grande, obviamente, mas que tivesse um jardim e aí as crianças ficassem lá dentro da casa dormindo, sabe? Eles falavam que tinham visibilidade pro apartamento e tudo mais. Então eles não viam necessidade de contratar esse serviço de babá. Até porque muito provavelmente devia custar mais caro, né, ter esse serviço, obviamente. E foi por conta disso, de ser bem próximo e ter visibilidade, que os amigos resolveram criar o rodízio, né? Onde a cada meia hora um deles saía para ir checar as crianças. E aquela já era a 7ª noite deles lá. Tava dando tudo certo até então. Nunca tinham tido nenhum problema com as crianças nesses dias. Exceto na noite anterior, na 6ª noite, que a Madeleine chegou a questionar a mãe do porquê que eles não foram lá quando ela e os irmãos choraram. Algumas pessoas acreditam, inclusive, que nessa 6ª noite, quem levou a Mad tentou levar naquele dia e não conseguiu, porque ela acordou e viu a pessoa, gritou, chorou, sabe como? Algumas pessoas acreditam nisso. E é bem possível mesmo. Só que ela tinha 3 anos de idade e era muito difícil ela conseguir verbalizar isso para os pais. Olha, entrou uma pessoa estranha aqui e tudo mais. Até porque com essa idade é até mais fácil a criança associar que pode ser um monstro, que pode ser um sonho, qualquer coisa do tipo, do que uma pessoa que tá indo lá fazer mal a ela. A checagem das crianças começaram por volta das 8, 8h30 e a vez da Kate foi às 22 horas, que aí foi quando ela entrou no quarto e viu que os 2 gêmeos estavam dormindo tranquilamente, mas a Mad não tava lá. E aí a coisa mais rápida que ela pensou foi, ela desceu, saiu correndo pro grupo de amigos e ela já chegou falando toda afobada que alguém tinha levado a Mad. Então a primeira coisa que eles fizeram foi chamar a polícia imediatamente. E aí que a gente já começa a falar de uns erros no caso, porque o caso era um desaparecimento de crianças em uma cidade onde crianças já costumam desaparecer normalmente por serem vítimas de tráfico. E a polícia levou 1h30 para chegar até o Ocean Club. Além de terem levado 1h30 para chegar, eles também não acionaram nenhum tipo de alerta, tá? Isso só viria a acontecer no outro dia. Só que o tempo de travessia de Algarve até o Marrocos é de menos de 2 horas. Então, se ela tivesse sido pega para esses fins, era bem provável que, na hora que a polícia chegou no Ocean Club, o sequestrador já tivesse com a Madeleine em solos internacionais, porque era muito rápido. Até porque ela desapareceu em algum momento entre as 21h05 e as 22 horas, e a polícia chegou às 23h30. Então, tranquilamente, ele teria atravessado a fronteira marítima e já estaria lá no Marrocos. A polícia só viria registrar o desaparecimento da Madeleine 5 dias depois. E como eles não estavam levando a sério, eles achavam que a Madeleine podia ter saído sozinha do apartamento e ter ido dormir na floresta, por exemplo, que tinha ali em volta. A polícia também não preservou muito o último local que a Mad foi vista, né? Não preservou o quarto. Então foi tudo comprometido, 100%. Várias pessoas entraram lá sem proteção, todo mundo encostou em tudo, qualquer prova, qualquer evidência que pudesse ter ali naquele quarto tinha sido comprometida. Além de não poderem tratar o desaparecimento como crime para abrir uma investigação, a polícia de Portugal tem uma conduta que é fazer tudo em sigilo e não abrir nenhuma informação para os familiares e para as pessoas envolvidas no caso. Isso fez com que os McCann se sentissem totalmente desamparados pela justiça portuguesa e tiveram a sensação de que a polícia não estava se esforçando nem um pouco para tentar encontrar a filha deles. Por conta disso, a família McCann pediu ajuda para a polícia do Reino Unido para interferir no caso. Só que eles não podem fazer isso deliberadamente. Isso precisa de uma autorização da polícia portuguesa, de um pedido de ajuda, e a polícia de Portugal negou a ajuda da polícia do Reino Unido. Então, eles simplesmente não podiam entrar no caso. A polícia de Portugal só viria a aceitar a ajuda da polícia do Reino Unido alguns meses depois. E foi exatamente nesse ponto aqui que as coisas começaram a se complicar mais. Tinha repórteres do mundo inteiro na porta do Ocean Club cobrindo o caso, e a Kate foi na imprensa reclamar da atuação da polícia portuguesa, esculachou eles, falou que eles não estavam fazendo o trabalho deles, que eles eram ineficientes e tudo mais. E o chefe de polícia de Algarve, obviamente, não ficou nada feliz com isso, e foi
foi aí que se formou um conflito imenso entre a família McCann e o Reino Unido, e Portugal e a polícia portuguesa num todo. E para complicar mais um pouquinho as coisas, eles tinham um grande problema de comunicação. Isso porque a Kate e o Gary não falavam português e não tinha ninguém na polícia de Portugal que falasse inglês. Então assim, né, não trocava o lé com o cré e ninguém entendia nada que o outro falava. E foi aí que o morador de Algarve, que tinha visto no jornal sobre o desaparecimento da Madeleine, se ofereceu para ajudar a família, porque ele falava inglês, porque aí ele conseguia se comunicar com a polícia e ia fazendo as traduções de um lado para o outro, para que todo mundo conseguisse se entender ok. Só que isso não durou muito tempo, porque apenas alguns dias depois a polícia começou a achar que esse cara que foi lá oferecer ajuda era o principal suspeito do desaparecimento. E eles focaram nele sendo o principal suspeito mesmo. Não um suspeito que eles descartaram todos os outros para focar só nele. Só que essa investigação ela não chegou a lugar nenhum. E por conta disso a polícia ficou sem nenhum suspeito. Foi aí nesse momento, depois de um tempo de investigação, já em 2008, que o foco da polícia portuguesa se voltou para a Kate e o Gary, os pais da Madeleine. E quem acompanha o caso desde a época deve lembrar que o fato da polícia ter suspeitado dos pais gerou uma comoção mundial e a polícia portuguesa foi odiada por todo mundo. Porque como assim vocês estão acusando esses pais que estão sofrendo tanto com o desaparecimento da filha? Então a polícia foi massacrada, ridicularizada pela mídia. Eles ficavam gravando, por exemplo, os policiais tomando cafezinho e falando assim, ah lá, tá vendo? Eles não trabalham, eles não estão se esforçando para poder achar quem fez isso com a Madeleine. E aí as coisas começaram a ficar mais tensas entre os lados. O argumento da polícia e o ponto de investigação central deles nesse momento era que a Kate e o Gary, como médicos e tendo conhecimento de medicações, etc., eles podiam ter dopado as crianças para que as crianças dormissem tranquilamente enquanto eles jantavam. Só que ou eles podiam ter dado uma dose a mais para Madeleine sem querer, ou ter tido uma reação adversa ao calmante e acabar falecendo. Ainda nessa linha de investigação, os pais teriam ocultado o cadáver da Madeleine com a ajuda de alguns dos amigos que estavam com eles no jantar. E o argumento que sustentou essa versão por mais tempo foi que no dia que a Madeleine desapareceu e os policiais entraram dentro do quarto, um dos policiais relatou que eles faziam muito barulho, que tinha muita gente dentro do quarto e que os gêmeos dormiam feito pedra e não acordaram em momento algum. E aí a Kate e o Gary já tinham certeza que a polícia de Portugal não ia mais focar em nenhum suspeito, que iam desistir de continuar procurando a Madeleine, porque eles tinham certeza que a Madeleine estava morta e tinha sido morta por eles. Foi aí que os pais decidiram contratar uma investigação particular, nada a ver com a polícia, nada a ver com o Estado, para tentar entender o que realmente aconteceu, buscar pelos rastros, continuar a busca. E aí, mais uma vez, a investigação da polícia chegou num ponto que não tinha mais como caminhar, eles não tinham mais o que fazer, não tinham provas concretas contra os pais, então eles tiveram que inocentar os pais. E aí, como eles não tinham mais nenhuma prova, nenhum caminho a seguir, eles acabaram arquivando o caso, porque realmente não tinham novas evidências. Não é porque eles não tinham novas evidências e provas para incriminar os pais que eles não continuassem sustentando essa versão, tá bom? O coordenador de investigação do caso na época, o Gonçalo Amaral, que acabou sendo afastado do caso por causa de toda aquela repercussão negativa da atuação da polícia na mídia, por ter acusado os McCann, ele escreveu um livro chamado Mad, A Verdade da Mentira, onde ele sustenta sim a versão de que os pais mataram a criança e fizeram a simulação de rapto. Inclusive, ele ainda revela no livro que os investigadores, em determinado momento ali, acreditavam que a Kate estava quase revelando para eles a possível localização do corpo da Madeleine. Eu não preciso nem dizer para vocês que os McCann processaram o Gonçalo, né? Só que a justiça portuguesa foi favorável ao Gonçalo e ele não teve que pagar nenhuma indenização ao casal McCann por ter simplesmente difamado horrores eles. E aí, depois de 2008, os anos foram passando, não existiam novas evidências e o caso foi ficando mais morno e mais morno. Só que todo ano, no dia 3 de maio, a gente sempre vê
nos jornais, nos programas de TV, uma retrospectiva sobre todo o caso da Madeleine, sobre toda a repercussão do caso na época principalmente. Então a mídia todo ano sempre fez questão de fazer especiais sobre o caso e coisas do tipo. Mas até então a resposta era sempre a mesma. Não tinha resposta. Ninguém sabia de fato o que tinha acontecido com a Madeleine. Não acharam uma peça de roupa dela, um fio de cabelo, nada. Nunca, exceto ligações de pessoas do mundo todo achando que tinham visto a Madeleine em algum lugar, mas nenhuma dessas denúncias levava a lugar nenhum. Foi quando, em junho de 2020, apenas um mês depois de completar 13 anos do desaparecimento de Madeleine, o mundo foi bombardeado com novas informações sobre o caso. E a informação era de que existia um novo suspeito, e ele estava sendo investigado há 3 anos pela polícia da Alemanha. Mas quem é esse novo suspeito, né? Ele tem 43 anos e foi apelidado de Christian B. Esse cara possui um extenso histórico criminal envolvendo tráfico de drogas, roubos e arrombamentos em casas de veraneio e hotéis, abuso sexual, abuso infantil. E atualmente o Christian B está preso em Kiel, na Alemanha. Ele foi pego nesse caso por tráfico de drogas na Itália, aí ele foi extraditado para poder ser preso na Alemanha. E o olhar da polícia foi voltado para o Christian B depois de uma denúncia. No depoimento, esse homem conta que estava num bar com o Christian e que eles estavam assistindo TV, a TV do bar ali, e estava passando no noticiário um especial de 10 anos do desaparecimento da Madeleine McCann. E foi aí que ele chegou e se gabou para esse cara de ter cometido esse crime. O único problema do depoimento desse homem é que ele também é um criminoso, que inclusive estava preso na Grécia por tráfico de pessoas. E o advogado de defesa do Christian B questiona realmente isso, porque esse cara foi solto muito rápido e ele acredita que esse cara fez um acordo com a polícia, dando informações do caso da Madeleine para poder ser solto. Só que de qualquer forma é muito problemático soltar, tirar uma pessoa da cadeia que foi presa por conta de tráfico humano, né? Mesmo não sendo a testemunha mais confiável do mundo, era a única pista que a polícia tinha em anos, então valia a pena agarrar e ir a fundo nisso. Até porque a gente tem outros exemplos onde isso aconteceu e a polícia foi checar e de fato era, né? Por exemplo, os companheiros de cela que denunciam as pessoas porque a pessoa confessou algum crime ali que era muito doido e essa pessoa nem sabia que estava ali com a pessoa que tinha cometido aquele crime. Aí o companheiro de cela vai lá, denuncia e aí, consequentemente, ele acaba conseguindo uma redução na pena sim. O próprio caso da Sharon Tate só foi descoberto dessa forma. Só descobriram que a família Manson estava envolvida porque uma das mulheres da família Manson que tinha sido presa por outro motivo se gabou de ter matado a Sharon Tate por uma companheira de cela. E aí foi quando eles descobriram tudo. E depois de 3 anos investigando o Christian B, a polícia alemã se sentiu confiante o suficiente para dividir com o mundo as informações que eles tinham conseguido até então. Até porque eles estão bem convictos de que esse é realmente o cara que pegou a Madeleine. E ao compartilhar essas informações com o público geral, a polícia da Alemanha, Reino Unido e Portugal fizeram um apelo gigante à população da Europa. Qualquer pessoa que tivesse qualquer informação sobre o Christian B, qualquer época da vida dele, que era para contatar as autoridades e passar todas as informações. Inclusive, o Christian B tinha sido listado lá em 2007 como um dos suspeitos. Só que aí vocês lembram que a polícia de Portugal foi lá, achou que era o cara que estava ajudando eles a traduzir as coisas e dispensaram qualquer outro suspeito. Então, aí isso aconteceu e o Christian B era um desses caras. Desde o início, a polícia portuguesa foi acusada de incompetência, né? E a doutora Mallet, da Universidade de Newcastle, que acompanhou o caso bem de pertinho ali durante anos, acredita que a polícia portuguesa teve uma visão de túnel, famosa visãozinha de cavalo, sabe? Aquela com a teoria de que os McCann tivessem envolvidos, porque além da primeira gafe com o cara, quando eles focaram nos pais, eles focaram só neles e eles descartaram qualquer outra possibilidade de paradeiro do que poderia ter acontecido, qualquer coisa. Então ficou muito difícil mesmo defender a conduta da polícia nesse caso. E essa doutora acredita que o fato deles terem focado tanto ali e não terem conseguido abrir os horizontes fez com que eles perdessem todas as informações do Christian B. Estavam ali, ó, fresquinhas para eles. Quando a Polícia Federal Alemã e a Polícia Metropolitana de Londres fizeram essa apelação por informações
ao Christian B., dentre todas as informações, eles queriam saber uma que é bem específica, sobre uma pessoa desconhecida que estava numa ligação com Christian B. naquela noite do dia 3 de maio de 2007, perto do resort. Essa ligação começou às 19 horas e 32 minutos e terminou exatamente às 20 horas e 2 minutos, quando os McCann estavam se preparando para deixar o apartamento para ir jantar. Em uma declaração bem direta à imprensa, a polícia alemã disse que a essa altura do campeonato já tem provas o suficiente para terem certeza de que a Madeleine está morta. E por conta disso, o caso agora é tratado como uma investigação de homicídio. E aí vamos lá. O que a gente sabe sobre esse cara de fato, né? Ele nasceu no estado alemão de Baviera e cresceu num lar infantil. Em 1994, quando ele ainda era adolescente, ele já foi condenado por abusar sexualmente de uma criança. Só que aí ele conseguiu fugir para Portugal e escapar da pena. Só que 5 anos depois, em 1999, ele foi pego, extraditado para a Alemanha para poder cumprir pena lá. Ele passou boa parte da vida dele ali entre os 20 e 30 anos, vivendo uma vida bem transitória, sempre se mudando de um país para o outro, de uma região para outra. Mas os principais países sempre foram a Alemanha e Portugal. Em 2007, né, que foi o ano que a Madeleine desapareceu, ele estava vivendo em Portugal. E ele vivia lá, na Praia da Luz, na mesma praia do Ocean Club. A polícia acredita que nessa época, possivelmente, ele morava numa espécie daquelas vans de camping, sabe? E, inclusive, a polícia localizou essa van e hoje ela tá lá com eles para ser investigada. Em dezembro de 2019, o Christian também foi acusado pelo estupro brutal de uma senhora de 72 anos na Praia da Luz em 2005. E vocês lembram que eu falei que o Christian ele tá preso hoje, né, por tráfico de drogas. A pena dele por tráfico acaba em janeiro de 2021. Mas ele já vai emendar nessa pena dessa senhora de 72 anos. O que a gente sabe mais ou menos da investigação da polícia até agora é que a polícia alemã passou 2 dias vasculhando um terreno comunitário em Hannover, onde um antigo porão e um barraco foram destruídos. Os vizinhos desse terreno disseram que o Christian alugou esse terreno logo depois do desaparecimento da Madeleine e que cerca de 1 ano depois ele viria demolir tanto o porão quanto o barraco que existia ali. Mas até agora eles não encontraram nenhuma prova de que a Madeleine pudesse ter estado ali. O advogado do Christian B. fala que seu cliente nega qualquer tipo de envolvimento com o desaparecimento da Madeleine. O atual promotor do caso tem certeza absoluta de que mais pessoas na Europa têm detalhes sobre a ação do Christian B. naquela noite de 2007. A gente só não sabe por que ele tem tanta certeza assim disso. E aí, por conta disso, tem vários outros casos sendo reabertos, não só pela polícia alemã, mas por outras polícias que envolvem desaparecimento de crianças, abusos, etc. Então, tem outro caso que aconteceu também em Algarve, tem um caso que a polícia belga reabriu, existe inclusive uma irlandesa também que conta que depois que viu o caso da senhorinha de 72 anos que foi abusada pelo Christian, ela reconheceu o modus operandi dele e conseguiu identificar como um dos principais suspeitos de ter abusado dela. E isso aconteceu em Portugal. Só que por causa do prazo de prescrição, a polícia portuguesa não reabriu o caso. Isso porque em Portugal, alguns casos não podem ser reabertos após 15 anos. Mas a notícia boa é que o prazo de prescrição para crimes sexuais na Alemanha é de 20 anos e não de 15. Então a polícia da Alemanha conseguiu reabrir o caso dessa menina. Além da van, que eles acreditavam que o Christian morava, existia um outro carro que estava no nome do Christian em Portugal no dia do desaparecimento da Madeleine. Só que misteriosamente, no outro dia, no dia 4 de maio de 2007, esse carro foi transferido para o nome de outra pessoa na Alemanha, mas ele ainda continuava lá em Portugal. E aí, gente, por enquanto, essas são as últimas atualizações do caso, é tudo que a gente sabe, mas já é muito mais do que a gente soube nos últimos 10 anos, por exemplo. Então, de fato, existem esperanças. Mais esperanças do que nunca da gente descobrir o que realmente aconteceu com a Madeleine McCann. E entre todos os mistérios que envolvem o desaparecimento dessa criança, uma coisa é certa, e a polícia já falou isso. Quem levou a Madeleine naquele dia já estava observando o comportamento da família há alguns dias. Então essa pessoa já tinha entendido que existia um revezamento entre os pais, de quanto em quanto tempo isso acontecia, porque existia um padrão que eles estavam seguindo ali desde o primeiro dia da viagem praticamente. O apartamento dos McCann, ele era muito específico, porque a porta de entrada dele dava para o lado de fora do resort.
Então, ele dava por uma rua comum ali de Algarve. Então, o acesso era muito fácil, você não precisava entrar dentro do resort para ter acesso ao apartamento da família. Então, era bem mais fácil entrar e sair sem que ninguém visse. A Kate e o Gary lançaram um comunicado logo após essa última leva de notícias sobre o Christian e eles disseram: tudo o que sempre quisemos foi encontrá-lo, descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça. Nunca perderemos a chance de encontrar Madeleine viva, mas seja qual for o resultado, nós precisamos saber, pois precisamos encontrar a paz. Se a Madeleine está viva hoje em 2020, ela está com 17 anos. E, gente, caso vocês queiram saber ainda mais detalhes sobre o caso, ano passado, em 2019, a Netflix lançou uma série documental muito completa sobre o caso, chamada O Desaparecimento de Madeleine McCann. Como na época que a série documental foi lançada, a gente ainda não tinha nenhuma informação, ninguém sabia que a polícia alemã já estava investigando Christian não tem essa parte no documentário, que me leva a acreditar que muito provavelmente, em algum momento, terá lançado uma segunda temporada com essas atualizações. Então fiquem ligadinhos. E, meus queridos, por hoje é só. Qualquer informação também e atualização que a gente tiver sobre o caso, a gente pode trazer no podcast, quem sabe, né? Acho interessante. E por hoje é só. Só não, né? Porque esse caso ficou gigantesco. Mas é a forma do clube de fazer companhia para vocês hoje. Tchau! Sim, senhora, café.